Olá, 29 de outubro de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Há menos de uma semana do Enem, mais de 1 milhão de estudantes ainda estão sem saber onde farão a prova de domingo. Chegada do período chuvoso traz alerta para riscos de acidentes com a rede elétrica. Federação e clubes definem fórmula de disputa do Campeonato Maranhense de 2020. No quadro Bem Viver, vamos falar sobre a psoríase, uma doença que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na autoestima do paciente. E vamos mostrar também a beleza e a delicadeza das flores no Festival de Flores de Olambra. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Uma excelente terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora, os amigos aí na região sul, em Balsas, em Imperatriz, em Açailândia, pessoal acompanhando a gente em Caxias também na TV Sinal Verde. Aquele abraço aos amigos que trabalham aí na TV Sinal Verde, no Sistema Difusora de Comunicação. Nosso muito obrigado a você que acompanha todos os dias aqui o nosso Bom Dia, como eu digo, uma audiência do tamanho do nosso estado. E olha que o Maranhão não é pequeno não, a gente já vai trazer os destaques da política também com John Coutrin. Vamos falar de segurança com Silvan Alves, daqui a pouco também fazendo um balanço e atualizando você com as principais notícias da área de segurança, tá bom? Bom, você sabe que vem aí o Exame Nacional do Ensino Médio, né? A gente está aí há menos de uma semana para o início do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e olha só, mais de 1 milhão de participantes ainda não sabem onde farão a prova. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pelo exame, hein? O Eduardo Ericeira está com a gente agora. Ô Eduardo, bom dia para você. Preocupante esse dado, hein? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Um assunto preocupante e também estranho, né? Já que mais de 1 milhão, como você falou, Adalberto, mais de 1 milhão de candidatos, pessoas que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, ainda não adquiriram essas informações que são tão importantes para a realização da prova. Segundo o Instituto aí, de Pesquisas Nacionais, Anísio Teixeira, que é responsável pela aplicação do Enem, foram mais de 5 milhões de pessoas inscritas, 5 milhões e 100 mil candidatos que devem aí realizar as provas do Enem. E segundo o último balanço divulgado pelo Instituto Anísio Teixeira, que é responsável pela aplicação do Enem, até segunda-feira, até amanhã de ontem, até amanhã desta segunda-feira, cerca de 24 horas atrás, faltavam ainda mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas, segundo o último balanço divulgado, apenas 3 milhões e 900 mil pessoas haviam adquirido essa confirmação do local de prova, do horário que vão fazer a prova, já que tem essa questão de fuso horário aqui no Brasil. Então é um assunto preocupante, mais de 1 milhão de pessoas ainda não adquiriram essas informações. Essas informações que podem ser adquiridas pela página aí do participante do Enem, a página do participante, e também por meio do aplicativo do Enem, que pode ser baixado pelas duas plataformas, tanto pelo Apple Store quanto pelo Google Play. E aí as pessoas podem ter acesso a essas informações, como eu disse, essa questão de horário em que vai fazer a prova, o local em que vai fazer a prova, a questão da escolha da língua estrangeira, aquelas pessoas que declararam precisar de algum tipo de facilitação na questão da acessibilidade ao local da prova. Todas essas informações podem ser adquiridas por meio do aplicativo do Enem ou pela página do participante. A gente lembra que as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, a primeira etapa já neste domingo, já no próximo domingo, a outra no outro domingo, 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios brasileiros. 1.727 municípios brasileiros, a aplicação dessas provas do Enem. Há inclusive algumas recomendações importantes, Adalberto. De posse dessas informações, é importante que a pessoa faça esse trajeto justamente para saber sobre possíveis engarrafamentos, para saber mais ou menos, mesmo que a pessoa conheça, more na cidade, é importante que a pessoa faça esse trajeto para saber mais ou menos quanto tempo vai demorar para chegar no local. A gente lembra que os portões estarão abertos a partir de meio-dia, horário de Brasília. A gente chama mais uma vez a atenção para essa questão de fuso horário, mas o candidato tem que se basear a partir do meio-dia no horário de Brasília. E os portões fecham às 13 horas. Recomendação importante que as pessoas cheguem pelo menos os candidatos com 1 hora de antecedência, antes aí até da abertura dos portões, para não ter nenhum tipo de problema. Uma outra recomendação super importante, só para finalizar aqui, do INEP, que é importante que as pessoas, ao acessar essas informações aí para a realização das provas do Enem, possam imprimir
tanto o cartão de confirmação quanto a declaração de comparecimento. É importante que as pessoas portem, além dos documentos pessoais, uma carteira de identidade, uma carteira de habilitação, portem esses 2 documentos que podem ser impressos. Tanto o cartão de confirmação quanto aí a declaração de comparecimento aí para a realização com tranquilidade das provas do Enem. A gente volta com você, Adalberto. Valeu, Eduardo. É o nosso Eduardo Ericeira. Fica a dica, é importante você saber o local de prova, ir com antecedência, né? Checar o local, ver qual o trajeto que vai ser utilizado para chegar lá, porque a gente sabe, todo ano é assim, muita gente acaba perdendo a prova, perdendo um ano inteiro de preparação, né, de expectativa, enfim, veja só, tudo pode ir por água abaixo se você não tomar esses cuidados devidos aí, principalmente em relação ao dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Boa sorte para todos que vão fazer o Enem. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira. Ontem foi dia de um santo muito popular na Igreja Católica, São Judas Tadeu. Em Caxias, muita gente acompanhou as celebrações ao Santo das Causas Impossíveis. O Santuário de São Judas Tadeu, no bairro Ponte, mais uma vez ficou lotado pela comunidade católica. Além dos moradores do Ponte, o santuário recebe dezenas de pessoas de outros bairros e até da zona rural e de outras cidades. Dona Maria das Neves se considera uma devota de São Judas e acredita que, através da intercessão dele, conseguiu muitas graças. Já não foi nem só um, que eu tenho um menino que eu criei, é um neto meu mais velho, e tive a graça, né? Que ele começou a tossir, sentiu problema na garganta, levei no médico, ele disse que não estava sentindo nada, mas tinha 2 cistos na garganta e graças a Deus recebi a graça que meu filho hoje está bem. A festa de São Judas Tadeu termina nesta segunda-feira, dia 28, e tem sido um sucesso de público, como explica o coordenador do santuário. Nós só temos a agradecer o apoio recebido por toda a comunidade, pela imprensa, vocês que também nos ajudam anunciando, nós agradecemos. E dizer que nós vamos continuar nessa caminhada que nós determinamos de caminhada de fé, de esperança e caridade. Juntos a nós, muitos se encontram e nós estamos sempre de braços abertos para receber os nossos amigos. De Caxias, agora nós vamos à Imperatriz, por lá. Nós vamos ver como a tecnologia tem contribuído para melhorar o serviço na área da segurança pública. Lá em Imperatriz, há 6 meses, o monitoramento tem sido feito pela Polícia Militar e esse monitoramento não se limita ao trabalho das equipes de vigilância terrestre. Veja na reportagem de Isabel Gomes. Em poucos minutos, o equipamento de segurança é montado e logo vai ao ar. A cidade vista de cima em um ângulo que poucos têm acesso e em movimentos que captam todo o cenário, é possível melhorar o monitoramento da segurança pública. Com a capacidade de cobrir até 5 quilômetros, o veículo aéreo não tripulado ou drone opera em Imperatriz há quase 6 meses. O drone ele está em atuação aqui na cidade de Imperatriz desde maio. Com a assunção do Tenente Coronel Donge ao comando do 3º Batalhão, o comandante trouxe essa aeronave que estava lá em São Luís para a Imperatriz. O equipamento auxilia no ar o que já é feito na vigilância terrestre pelos agentes policiais, que utilizam da logística do drone, principalmente para as operações de inteligência e também para grandes eventos como feiras agropecuárias e também ações na beira-rio. Em operações de inteligência, a gente tem uma etapa que é chamada da vigilância, e o drone ele tem essa descrição de ser uma aeronave que voa em até 120 metros de altura. Ele tem uma aptidão maior, mas ele é até bloqueado para não subir tanto na operação manual. E com esse recurso que é o drone, a gente evita de estar expondo o policial. Então ele é utilizado nas operações de inteligência nesse sentido. Já foram dezenas de operações que tiveram o suporte do aparelho, que em uma imagem de 360 graus projeta na tela do celular e faz todo o levantamento e reconhecimento de área durante as ações policiais. Em Imperatriz, desde a implantação do veículo aéreo não tripulado, já são 10 policiais militares do 3º Batalhão capacitados para a operação do drone.
Esse sistema de monitoramento ajuda no planejamento e distribuição das patrulhas. Além de Imperatriz, existe equipamento também na capital do estado, São Luís, e na cidade de Estreito. Eu passei por um curso, quando o novo comandante chegou aqui em Imperatriz, ele convocou alguns policiais para fazer um curso. E assim, eu acredito que todo instrumento que seja utilizado para auxiliar no serviço policial é válido. Então é importante o aprendizado, saber como manusear, algumas operações a gente utiliza. Eu acredito que é muito importante para nós. Vamos falar de segurança com o Silvan Alves, que ainda há pouco apresentou aqui o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos falar desse caso do estupro lá no bairro do Turu. Aliás, muita gente acabou fazendo circular informações aí. Aquela coisa de famoso fake news, conteúdo, né? Compartilharam sem informações, saber, não é? Sem apurar. Que são informações verídicas ou não. E aí, resultado, muitas mulheres ficaram em pânico, né? Porque estavam dizendo que era um carro branco, que era um Corsa Classic cinza, depois era um Gol e tal, e que tinha atacado uma mulher ali, tinha atacado outra aqui e tal. Tem um caso concreto registrado, que foi um caso que aconteceu agora, segunda-feira, agora fez uma semana, e o retrato falado do suspeito é esse retrato falado aí, que foi formatado agora pela polícia, né? O caso vinha sendo mantido em sigilo porque a polícia estava precisando conseguir imagens de câmera de segurança. Vamos mostrar na tela então? Aí, agora sim. A delegada diz que as imagens de câmera de segurança, a polícia tem encontrado uma certa dificuldade para visualizar a placa do veículo. O carro existe realmente, detectou, mas a qualidade dessas câmeras não são muito boas, então elas estão sendo trabalhadas em laboratório do ICRIM para tentar visualizar essa placa. O retrato falado é esse, feito conforme a descrição da vítima. O que aconteceu é que era um período, era um dia de pouca movimentação em função do feriado dos comerciários. Os bandidos pegaram ela na parada de ônibus. Ela é uma jovem, tem mais de 20 anos já, funcionária pública. E aí o que chama a atenção, Adalberto, é que ela diz ter sofrido abuso com o carro em movimento. Eles não pararam em lugar nenhum, não levaram ela para lugar nenhum. Enquanto um dirigia, o outro violentava essa jovem no banco traseiro do veículo. Dois homens. Classic, Corsa Classic preto. Eram dois homens, um que estava dirigindo e o outro que teria praticado o abuso, que é justamente esse aí do retrato falado. Depois, eles pegaram ela no Turu e aí depois de rodarem com ela nesse carro, praticando um abuso sexual, eles foram deixá-la lá no ponto final da Divinéia, né, onde ela foi deixada abandonada, com pouca roupa, e aí que ela foi socorrida e a família tratou de buscá-la para que ela fosse à Casa da Mulher Brasileira, onde foi registrado esse caso aí. Então, as pessoas, ao invés de estar compartilhando, causando pânico na população, que compartilhe agora o retrato falado do acusado, porque o principal objetivo é conseguir chegar a esse homem e daí sim partir através da prisão dele para saber se ele cometeu ou não outros casos. De registro mesmo, só tem esse caso registrado, que foi esse caso, que agora, segunda-feira, completou uma semana. Silvan, já temos o segundo caso de um acampamento que é descoberto numa área ali do São Raimundo, ali próximo, que é uma área que pertence à Infraero, né, pelas informações, né? Quantos detalhes desse último caso? Olha, semana passada a polícia fez uma incursão lá e acabou tendo um confronto com os bandidos lá. Um deles foi morto, foi baleado, veio a óbito, depois de ter sido socorrido. Um foi preso e aí apreenderam arma, colete balístico, droga, enfim. E agora já, novamente agora, a polícia fez uma nova incursão no outro ponto, que lá é uma área muito grande. Encontraram outro acampamento. E lá nesse acampamento, os bandidos conseguiram fugir, entraram no mato, que tem muita mata lá. Eles acabaram conseguindo fugir, mas apreenderam lá uma quantidade enorme de bolsas femininas, material para embalar droga, balança de precisão. A droga não foi encontrada, também os armamentos, mas encontraram também colete balístico. Há muito tempo que essa questão lá desse terreno da base, que como é conhecido popularmente, ele se tornou um entrave no calcanhar de Aquiles do sistema de segurança, porque são feitas operações lá, eles entram, se escondem na mata e aí fica difícil prender todo mundo, porque é uma área onde eles entram, fazem laboratórios, esses acampamentos eles funcionam como uma espécie de laboratório de refino de droga, desmanche de moto e até vários casos de cemitério clandestino, onde lá é dominado por uma facção. Essa facção já levou muitas pessoas para lá, julgou e condenou e enterrou lá nessa área que é também usada como cemitério clandestino. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente. 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora.
Vem comigo agora para conferir como é que está o trânsito nessa manhã de segunda-feira aqui na capital. Nós vamos em mais 4 avenidas aqui na capital. A gente começa pela Guajajaras. A gente mostrou ontem flagrantes de desrespeito às leis de trânsito. A gente mostrou isso. E atenção, hein? Olha só, temos aqui imagens nesse momento da Avenida Lourenço Vieira da Silva. O trânsito foi liberado nesse trecho aí, portanto, no cruzamento com a Avenida Guajajaras. Você tem imagem em tempo real aqui da capital maranhense. E é preciso ter cuidado porque, assim, várias obras estão acontecendo na cidade em relação ao asfaltamento, né? Não é aquela operação tapa-buraco. Avenidas inteiras, bairros inteiros estão em obras. E aí esse asfalto novo leva um tempo para você ter aquela questão a preocupação com o atrito, né? A aderência aí no caso do pneu. Então, muito cuidado você ao dirigir nessas vias aí, né? Cuidado, respeite a velocidade da via. Isso é importante demais para evitar acidentes, hein? Então, fique ligado. Portanto, imagens da Guajajaras, não temos registro de acidente nesse ponto da cidade. Essa é a informação que a nossa produção nos passa nesse momento. Vamos para o segundo ponto. Prestação de serviço aqui no Bom Dia Maranhão. Só aqui você tem imagem em tempo real da cidade. São vários os pontos, você que está no trânsito, olha aí. Estamos ali próximo à Ponte do São Francisco. Aqui é aquele acesso do lado esquerdo para quem vai para o São Francisco. E nesse setor aqui, o pessoal que está indo para o centro agora, o tempo está nublado e deu até um chuvisco, é isso, Denilton, na madrugada? Olha só, por isso a gente está vendo aí a maré cheia também, aqui, ó, dá para ver aqui na imagem. E a gente tem alguns pontos da cidade com asfalto molhado, então é preciso ter muito cuidado, é o caso aí da Beira-Mar também. E essa água também aí na Beira-Mar pode ser provavelmente também por conta dessa maré, que está bem alta. Aliás, a Marinha já anunciou um alerta aqui para a região do Maranhão, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, o alerta aqui para o litoral maranhense. Vamos para o terceiro ponto agora? Área Itaquibacanga, bastante movimentada no sentido centro e no sentido bairro também, olha só, no sentido bairro centro, do lado esquerdo da pista que você vê aí, à direita as pessoas que se deslocam para a Universidade Federal do Maranhão, para a área Itaquibacanga, Anjos da Guarda, Saviana, Vila Embratel. Um abraço você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão, nessa importante região da cidade que é a área Itaquibacanga. Imagem em tempo real para você. Mais um ponto, não há também registro de acidentes nesse ponto. Vamos agora para a Avenida Daniel de Latúcio, cruzamento com a Holandesa. Já tem ali o agente da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, já auxiliando ali o trânsito. Você vê que é bastante carregado o trânsito nesse momento no sentido centro. As pessoas que vêm do Araçagi, do Olho d'Água também, na pista que a gente observa aí do lado esquerdo aí, portanto. Movimentação intensa nesta rotatória com imagens em tempo real para você, direto da Central de Monitoramento da Prefeitura aqui da capital, hein, gente? É hora de conferir o nosso Giro de Notícias. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a implementação de medidas estabelecidas pelo Tratado Internacional para Controle do Tabaco, como os aumentos de preços e impostos, reduziram em até 40% o número de fumantes no país. As medidas adotadas, incluindo a proibição de fumo em locais fechados, estão mudando a percepção da sociedade de que fumar não é positivo, e sim um problema de saúde pública. São Luís é apontada por pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde como a capital brasileira com menor percentual de pessoas fumantes. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, o mar maranhense vai ter ondas de até 2,5 metros de altura. O alerta é válido para o trecho a partir de Macau, no Rio Grande do Norte, até Atins, no Maranhão, entre a noite de ontem até o período da manhã da próxima quarta-feira. Este fenômeno é denominado de maré de ressaca e, de acordo com a Marinha, é considerado um perigo para a navegação de pequenas embarcações. Os demais meios de transporte marítimos devem redobrar a atenção. O 24º Batalhão de Infantaria de Selva encerrou a Operação Verde Brasil, que foi deflagrada dia 24 de agosto deste ano, com o objetivo de combater as queimadas e crimes ambientais na região da Amazônia Legal maranhense. Com o apoio de outros órgãos, os militares efetuaram 55 ações de combate a incêndios florestais e fecharam 2 garimpos ilegais. Para as missões, foram capacitados 210 militares em ações de combate a queimadas. Em 2 meses de operação, foram realizadas 15 patrulhas terrestres, 8 reconhecimentos aéreos, 12 postos de bloqueio e controle de estradas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a psoríase. Você já ouviu falar dessa doença? Pois é, uma doença da pele, mas
que afeta a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes, também a autoestima. Já já a gente fala sobre o assunto, recebe uma especialista aqui no estúdio. E mais, começa hoje o mutirão de renegociação de dívidas no Centro de Convenções do Sebrae. E ainda hoje, vamos saber como é que ficou a fórmula de disputa do Campeonato Maranhense de Futebol para o ano que vem. Já já o presidente da federação estará comigo aqui no estúdio numa entrevista ao vivo para todo o estado. São 7 horas e mais 19 minutos. Bom dia, volta em instantes. São 7 horas e mais 22 minutos, de volta para todo o estado. Bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora. Agora é hora de falar de saúde. Hoje, dia 29 de outubro, é dia mundial de uma doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa, a psoríase. A doença pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na autoestima do paciente. Saiba mais na reportagem de Nice Ribeiro. Uma doença que fere bem mais que a pele, que a Pamela conhece bem. Desde sempre ela precisou conviver com as marcas no corpo que acabaram tirando dela alguns anos de convívio social. A gente teve que passar anos, lidando com a questão do preconceito, do estigma que de fato a sociedade tem, por desconhecimento do que é a psoríase. Algumas pessoas pensavam que eu tinha uma impinge, uma micose, Então, esse foi uma das consequências que eu acabei tendo que enfrentar, que foi vencer o preconceito. O diagnóstico preciso, no caso dela, veio após 12 anos de tentativas e prescrições erradas. Há 26 anos, Pamela faz o tratamento para a psoríase, uma doença crônica que afeta milhares de brasileiros. Tenho uma vida normal, mas isso foi ao longo de muitas frustrações, de situações difíceis que eu tive que enfrentar. E eu passei a ter um tratamento, com medicações específicas que me permitiram ter uma vida normal, Pude conseguir banhar novamente de piscina, conseguir me relacionar com as pessoas. Estima-se que 3% da população tem a psoríase, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. 90% dos casos acometem a pele, apesar das situações mais graves que atingem as articulações. Os sintomas começam a aparecer geralmente entre os 30 e 40 anos de idade. A doença não tem cura, por isso o tratamento precoce pode trazer resultados melhores. O tratamento adequado, de acordo com especialistas, precisa estar aliado com mudanças no estilo de vida que favorece os períodos de melhora mais prolongados. Desmistificar vários preconceitos, conseguir trabalhar a parte psicológica desse paciente, acolher esse paciente, explicar para ele o que ele tem, como vai ser o curso dessa doença. Certo? Visto que não tem cura, que é uma doença crônica, a gente tem que, quanto antes a gente trabalha essa parte da conscientização do próprio paciente, de conhecer a doença que ele tem, isso interfere positivamente muito na parte psicológica. Em cerca de 30% dos casos, a doença tem incidência genética. A psoríase se caracteriza pelo aparecimento de manchas, normalmente no couro cabeludo, mas não é contagiosa. Por isso, a conscientização é fundamental, inclusive para as pessoas com a doença. Nunca banalizar qualquer lesão que aparecer no couro cabeludo, na pele ou até nas unhas, buscar o atendimento médico para poder fazer o diagnóstico. Para falar mais sobre a psoríase, eu recebo aqui no estúdio a médica dermatologista Ana Mônica Abreu. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, doutora, a gente viu um caso de um paciente aí, quer dizer, 12 anos sendo diagnóstico de forma o diagnóstico sendo feito de forma equivocada, quer dizer, há uma certa dificuldade também de tentar perceber o que é de fato psoríase e o que não é? Bom, na verdade, o diagnóstico de psoríase ele é clínico. Você não precisa de exames laboratoriais, quase nunca a gente olha, um bom profissional consegue identificar. Muitas vezes existe a dificuldade do diagnóstico porque as doenças de pele se parecem muito e pode, numa fase inicial, ser confundido com uma impinge, uma micose, uma hanseníase. Antigamente se tinha muito esse estigma, as pessoas confundiam com a hanseníase, mas você não precisa fazer exames laboratoriais. O diagnóstico ele é
clínico. O que ocorre é que antes de procurar o profissional médico, vocês, né, a gente tende a seguir dica de vizinhos, ir em farmácia, então você mostra, né, a sua lesão e acaba sendo medicado, prescrito de forma errada, arrastando, cronificando a lesão, e aí só lá na frente consegue ir em busca de um diagnóstico profissional mesmo. No começo, é possível que essa região seja indolor, ou seja, é mais complicado ainda para a pessoa descobrir que tem, ou geralmente já começa com sintoma também de dor, além dessa mancha na pele? Na verdade, não necessariamente a dor, o desconforto, o prurido, a coceira intensa é um dos sintomas mais característicos. E dependendo da forma da psoríase, ele chega a ser enlouquecedor, né? O prurido, tem relatos até de pacientes que já tentaram suicídio por conta desse prurido intenso. Nossa. Que a forma realmente muito forte. Agora a gente tem inclusive algumas imagens aqui. Isso. Vamos mostrar? Aqui, no caso, lesões do couro cabeludo. É possível confundir com uma caspa, com uma... Sim, dermatite seborreica. O paciente, quando ele vem com o quadro só instalado no couro cabeludo, muitas vezes o diagnóstico diferencial é a seborreia. Só que diferente da seborreia, ela tem essa característica crostosa em placas descamativas. É um quadro bem característico da psoríase. A elevação de placas com descamações esbranquiçadas, tipo prateadas, você pode observar. Aqui a gente tem agora, a gente pode até colocar na tela, as placas avermelhadas com escama nos cotovelos e joelhos. Essa região também é muito afetada? Sim, a psoríase ela afeta o corpo todo. E dependendo do grau e da forma da psoríase, a gente tem a psoríase ungueal, que afeta, né, as unhas, a psoríase do couro cabeludo, a gutata, que é uma forma diferenciada, que você não vê essas escamas tão nitidamente, você vê pequenas gotas espalhadas, principalmente no tronco. Então, dependendo do grau e da intensidade, a gente vai ter no corpo todo. Bom, a gente vai ver na tela agora mais uma vez essa foto, essa imagem que tem aqui, porque a gente tem um caso anterior, a anterior ainda, que a gente tem ali um caso de inchaço e deformação das articulações. É comum, há inclusive a possibilidade do profissional dermatologista trabalhar em parceria com outros profissionais da área médica? Sim, a psoríase, a forma eritrodérmica dela na pele, ela evolui para uma forma psoriásica articular, artrite psoriásica em 30% a 40% dos pacientes. Então, 30% a 40% desses pacientes eles vão evoluir com dores, inchaços, desconforto, em algum momento, em alguma etapa da vida. Vamos colocar aqui mais uma imagem para a gente ver da manifestação da doença. A gente tem ali a micose nas unhas dos pés e das mãos. Como não confundir essa micose normal com a psoríase? Pois é, a micose você vê geralmente uma alteração na coloração da unha e ao lado tem pequenas descamações. A psoríase da unha, do leito ungueal, você vê o descolamento do leito ungueal, você vê aquela unha grossa por conta da hiperceratose que é provocada na psoríase, o engrossamento do tecido, da multiplicação celular, aquela unha grossa, rachada e escavada. Aqui é um caso bem característico. Depressiva, funda e descolada do leito, que é a base da unha. E o tratamento, doutora? É sabido e é explicado, né, como a colega falou na matéria, que infelizmente a doença não tem cura. A doença ela tem controle. Então a gente precisa conscientizar esse paciente de algumas circunstâncias, algumas situações que podem servir de gatilho para piora. Pacientes que têm psoríase têm geralmente intolerância a glúten. Obesidade também? Obesidade, devem evitar álcool, devem evitar excessiva exposição ao sol. A obesidade é um fator gatilho que pode ser um fator precursor. O estresse, que a gente tanto fala, e é muito confuso para o paciente, que às vezes ele diz assim, eu peguei psoríase porque eu estou estressado? Não. A psoríase é uma doença imunológica. Você já tem no seu material genético, né, uma informação de que aquilo poderá desencadear. O estresse ele funciona como outros, né, como infecções bacterianas, como a obesidade, como gatilhos. E é possível aliviar os sintomas? Sim, é um paradigma da medicina, né? Aliviar sempre. Existem hoje várias medicações que a gente consegue
fazer essa imunossupressão da doença. Nós temos hoje biológicos, o custo ainda é um pouco elevado, mas já tem parceria com o governo, inclusive aqui no estado do Maranhão, para fornecer para os pacientes pela farmácia do estado. Tem medicação desde tópica, né, de uso externo, a medicações orais. Isso vai depender da forma crônica da doença. Da apresentação da doença, a abordagem vai ser diferenciada. Doutora Ana Mônica Abreu, obrigado aqui pelas informações, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a vocês. É hora de conferir a previsão do tempo para essa terça-feira. Vem comigo porque São Luís hoje tem céu parcialmente nublado, a claro e ausência de chuva significativa. A mínima 25, a máxima 30 graus. Em Imperatriz, parcialmente nublado o tempo hoje com possibilidade de chuva de fraca a moderada, lá em Imperatriz. Mínima de 25, máxima de 30 graus. Em Caxias, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca a moderada também. Mínima de 22 e a máxima vai subir um pouquinho mais, 32 graus, hein? Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal hoje com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em Balsas, na região sul, céu parcialmente nublado a claro e possibilidade de chuva leve a fraca, mínima de 25, máxima de 31 graus. Barra do Corda, um abraço aos amigos que nos acompanham pela TV Difusora. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuva de leve a fraca, mínima de 23, máxima de 34 graus em Barra do Corda. No próximo bloco, Federação e clubes decidem fórmula de disputa do Campeonato Maranhense de Futebol do ano que vem. E mais, Bolsonaro elogia a gestão de Flávio Dino no Porto do Itaqui. É verdade. Assunto para John Coutrinho depois do intervalo. São 7h36 e a gente volta já. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Um abraço, amigos da Imperatriz, acompanhando a nossa programação nessa manhã de terça-feira. É hora de falar de esporte. A Federação Maranhense de Futebol realizou ontem a sua segunda reunião do Conselho Arbitral, que reúne representantes dos times que vão disputar a Série A do Campeonato Maranhense de Futebol do ano que vem. Na reunião de ontem ficou decidida, por exemplo, a fórmula de disputa da competição. Sobre o assunto eu converso agora com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente, houve uma primeira reunião e os clubes ali, algumas propostas foram apresentadas. E o que eu percebi ontem na reunião é que o equilíbrio marcou essa reunião e a participação de todos, porque é muito fácil você criticar aquilo que você não participa, né? Mas a gente percebeu ali, é claro que divergências vão acontecer sempre, né? Não dá para agradar todo mundo, mas principalmente o equilíbrio entre os representantes dos clubes, a participação da federação para chegar ali a um denominador comum. É verdade. Primeiro eu gostaria de registrar que ano que vem o Campeonato Maranhense completa 100 anos. Em 2018 foi o centenário da federação, mas como 2 anos não houve a competição, o centenário do Campeonato Maranhense, nós estamos preparando uma grande festa, será agora em 2020. Realmente uma reunião equilibrada, onde prevaleceu o bom senso, a paciência de todos, foi amplamente discutido, afinal de contas nós apresentamos 4 propostas de forma de disputa, os clubes debateram entre si, houve um empate, né, na realidade, porque 4 clubes pensavam em que nós fizéssemos em 16 datas o campeonato, um turno, um grupo único, com jogos de ida e volta. Mas a invasão da Copa do Nordeste, que é benéfica para o futebol maranhense, ela invadiu o nosso calendário, e hoje nós dispomos de apenas 13 datas. Não tem como, para que nós tivéssemos feito nessa fórmula alternativa de ida e volta, nós tínhamos que começar o campeonato dia 5 de janeiro, o que tiraria dos clubes a pré-temporada, que é uma exigência, inclusive, da Associação de Jogadores de Futebol. Mas eu acho que prevaleceu o bom senso e aí essa forma que foi feita agora também é um grupo único, jogos só de ida,
os 2 primeiros já ficam classificados para a semifinal, os 2 últimos serão rebaixados. Quer dizer, 75% dos clubes são classificados. Aí tem uma segunda fase, onde o quarto joga contra o sexto. Cruzamento olímpico. O cruzamento olímpico. E o terceiro joga contra o quarto. Os vencedores disso aí, 2 clubes se somarão aos 2 primeiros para fazer as semifinais do campeonato. É preciso levar em consideração também a questão das viagens, né, e o custo de um campeonato como esse, não, presidente? Sim, da fórmula como eles estavam pretendendo, somente os clubes do interior ficariam prejudicados. Os da capital não, porque os da capital fariam 3 jogos fora, 4 jogos fora, e os do interior 7 jogos, que é um custo alto. Aí, infelizmente, ainda nós não conseguimos alcançar o patrocínio para que a gente possa custear dos clubes essa logística de viagem. E eu acho que a melhor fórmula é essa mesmo, para um campeonato de um estado que é pobre, sabemos, temos a ajuda aí todo ano do governo do estado, o governador Flávio Dino é sensível a esse momento do futebol, tem ajudado todos os anos, que isso tornou com que o nosso futebol estivesse num patamar que nunca esteve. Sampaio na Série B, Imperatriz na Série C, quase que foi para a Série B, aí disputando a Copa do Nordeste, com recursos que os clubes, quem vai disputar o campeonato, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste ano que vem, já inicia o ano com mais de R$1,5 milhão em caixa para poder fazer uma grande equipe. Presidente, ainda sobre o Campeonato Maranhense de Futebol do ano que vem, como você falou, o centenário do campeonato estadual, a gente percebeu na reunião de ontem sobre as viagens, o Maranhão é o time que mais vai viajar da capital nesta fase agora, mas foi por sorteio, quer dizer, uma forma democrática também de tentar estabelecer esse equilíbrio. 2018 já está indo, 2019 já está indo embora, e que balanço o senhor faz desse ano? Nós tivemos a participação dos times maranhenses na própria Copa do Nordeste, enfim, tivemos um campeonato aí emocionante até o último instante, né, envolvendo inclusive equipes da capital e do interior, com um time do interior campeão. É verdade, a avaliação é positiva. Você veja que o campeonato, como você falou, foi extremamente disputado. Tivemos uma participação exitosa do Imperatriz na Série C. Infelizmente, o Moto Clube deixou escapar a classificação para a Série C, mas a gente acredita que esse ano fará uma grande equipe para dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que o Maranhão sempre fez o dever de casa, o Sampaio Corrêa também está fazendo o dever de casa, o Imperatriz, quer dizer, são clubes que estão se organizando. O Moto, nos 2 últimos anos, esteve se organizando, espero que continue dessa forma. E, assim, eu sempre falo que a gente tem que, não só a federação se organizar, mas os clubes precisam se organizar. A gente incluiu agora nesse regulamento do campeonato de 2020 o fair play financeiro. Cada clube vai ter o direito de registrar até 35 atletas, mas se ele só pode trocar o número de 5 atletas. Para ele contratar novos 5 atletas, ele tem que apresentar a quitação daquele atleta que foi dispensado ou um acordo de quitação com ele. É uma coisa que eu acho que vai trazer mais responsabilidade para os clubes na contratação, não contratar aleatoriamente, não contratar por um valor muito alto. Também o técnico de futebol terá que ter o seu contrato registrado na federação e, se o técnico for dispensado, o clube somente poderá contratar outro técnico se apresentar a quitação do pagamento desse técnico que foi dispensado ou um acordo com ele, assinado com ele. Ainda sobre pagamentos, a taxa de arbitragem também com antecedência, que já vem acontecendo em vários campeonatos aí pelo país, né? O pagamento antecipado para evitar exatamente a inadimplência. A gente tem tido alguns problemas com poucos clubes, é verdade, 1 ou 2 talvez, durante o campeonato, que não pagam arbitragem, que é temerário isso. Então agora inserimos uma cláusula que esse valor terá que estar depositado na conta do sindicato dos árbitros com 48 horas antes do jogo, sob pena de não ser realizado o jogo. Presidente, e ser aplicada uma pena no WO.
Presidente, para encerrar, o Sistema Difusora de Comunicação, pelo terceiro ano seguido, vai acompanhar a Copa do Nordeste, trazer as imagens para os telespectadores. Como é que você observa esse comprometimento do Sistema Difusora em levar para o telespectador uma competição que só cresce a cada ano? Os números são extremamente positivos. A gente louva e agradece, porque o futebol precisa dessa visibilidade, né? E nós não tínhamos aqui um canal de televisão fazendo isso, era o Esporte Interativo que fazia através de outras pessoas. É salutar e espero que continue para os próximos anos. Parabéns. Obrigado, presidente, pela entrevista. Um bom campeonato para todos aí no ano que vem. E temos a Copa FMF, que já vai começar agora em novembro, já é um preparativo, é um aperitivo. É verdade. Obrigado, presidente. Nós vamos continuar falando de esporte, gente. Vamos para a Imperatriz. Lá o Cavalo de Aço, o time do Imperatriz, anunciou o retorno do técnico Paulinho Kobayashi ao comando do time. Para 2020, o nome que vai comandar o time cavalino não é tão novo assim. Mas dessa vez, ser uma figura conhecida é uma notícia que agrada aos torcedores. Uma escolha acertada. A gente havia opinado que ele seria um treinador e talvez ele não pudesse ficar em Imperatriz devido ao bom trabalho que ele realizou aqui na frente do Cavalo de Aço, né? Levando o time do Cavalo de Aço a uma posição inédita para a cidade de Imperatriz. Paulinho Kobayashi estava afastado há pouco mais de um mês e teve o retorno anunciado pela direção do clube na última semana. A gente acredita muito na continuidade do trabalho, né? E foi um dos fatores que fizeram com que a gente renovasse aí com o Paulinho, né? Além do Paulinho, toda a comissão técnica. Kobayashi já esteve no Imperatriz outras vezes, em 2018, durante a campanha do Campeonato Maranhense e no início do Brasileiro da Série C em 2019. Essa última passagem rendeu bons frutos ao clube. Quando o técnico Paulinho Kobayashi estava no comando do time cavalino, foram disputados 15 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Com o acordo formalizado, o elenco do Imperatriz, que está dispensado, tem data para voltar. A reapresentação está marcada para o dia 2 de dezembro. Em 2020, o Cavalo de Aço vai participar de 4 grandes competições: o Campeonato Maranhense, atual campeão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão da Série C. Eu acho que no momento é a pessoa certa, é o treinador certo, ele que conhece as peças. E vamos torcer para que tudo dê certo. Essa semana a Federação Maranhense ela define o formato e a data de início do campeonato estadual, que é o primeiro campeonato que a gente vai disputar. A reunião para decidir o formato aconteceu ontem, já definido. A gente trouxe ainda há pouco na entrevista com o presidente da federação. E o campeonato deve começar aí por volta do dia 12, 15 de janeiro. Essa é a expectativa para o início da competição. Claro que terá acompanhamento de todo o sistema difusora de comunicação. Vamos virar a chave, é hora de falar de política aqui no Bom Dia. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Para começar, John, o Erlânio tirou licença da presidência da FAMEM, da Federação dos Municípios? Exato. O Erlânio, que é o prefeito de Igarapé Grande, ele decidiu, assinou um documento ontem, Adalberto, em que ele pede aí, né, licença por 40 dias ali da presidência da FAMEM. Para quem não sabe quem é a FAMEM, Federação, né, dos Municípios Maranhenses. O que acontece? O Erlânio vai submeter a um tratamento de saúde durante este período, algo simples, e quem assume a presidência da FAMEM é o primeiro vice-presidente, que é o prefeito de Barra do Corda, o Eric Costa, que é do PCdoB. O Erlânio é do PDT e o Eric Costa é do PCdoB, portanto, a FAMEM, nestes próximos 40 dias, fica sob o comando do prefeito de Barra do Corda, o Eric Costa aí, que conduzirá todos os trabalhos, segundo o documento, né? Ele estará à frente aí da Federação dos Municípios Maranhenses. Ô, John, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a gestão do Flávio Dino no Porto do Itaqui. Isso é notícia, é fato mesmo ou é fake news? É fato, porque ele não apagou do Twitter, ele colocou no Twitter, né? O Marcelo Sampaio, que é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, esteve aqui no Maranhão e foi visitar o porto, né? Todo o complexo portuário administrado pela EMAP, né? Do governo do Maranhão. E ele elogiou, conforme as imagens aí do próprio presidente Bolsonaro no Twitter, né? Ele destacou aí a movimentação de soja do Porto do Itaqui, fez um comparativo com o ano passado, o incremento de lucro, né,
de movimentação no Porto do Itaqui, e o Marcelo Sampaio veio incumbido disso, do Ministério das Infraestrutura, secretário executivo. Ele também fez aí, né, vistorias, conversou com a administração do Porto, com o Ted Lá, que é o presidente, a EDEMAP, né, que administra o Porto, que gera, administra, e aí ele fez essas constatações que já vinham sendo divulgadas pelo próprio governo do Maranhão, o próprio governador Flávio Dino. Sempre fez questão de dizer que na gestão dele, né, o Porto se sobressaiu em termos de movimentação, em termos de cargas, né, e aí foi constatado pela própria equipe do governo federal. O que acontece? Ainda durante essa visita do Marcelo Sampaio, representante do governo federal, ele anunciou a expansão, né, do Porto e também do aeroporto de Alcântara. Ou seja, ele também fez uma visita lá, né, e disse que haverá essa expansão. Portanto, aí a gente lembra daquela polêmica, Adalberto, sobre a questão de o governo Jair Bolsonaro tirar o Porto, né, da gestão do governo do Maranhão, de federalizar novamente. Nós sabemos que há um convênio aí, né, do governo do Maranhão para gerir, mas, ao que tudo indica, por enquanto não, porque ele está vendo os bons resultados aí da EMAP na condução do Porto do Itaqui. João, rapidinho, só para encerrar, repercute também a ida do governador Flávio Dino a Roma, participando daqueles eventos paralelos ali ao Sínodo da Amazônia, inclusive reunindo com os bispos aqui do estado do Maranhão. Exatamente, é isso mesmo, Adalberto. O governador esteve lá no Vaticano, né, e ele fez críticas, pontuou algumas críticas em relação à gestão ambiental do presidente Bolsonaro e também desse derramamento de óleo, né? Ele avalia que o governo federal não está tomando as medidas necessárias, não está aí agindo da melhor forma possível. E, para finalizar, Adalberto, hoje reunião da bancada federal do Maranhão, terça-feira, último dia aí, né, para apresentação aí de um documento das emendas de bancada, né, do Maranhão. Essa reunião é decisiva hoje para que o Maranhão não perca aí 247 milhões. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Começa hoje no Centro de Convenções do Sebrae, aqui na capital, um mutirão de renegociação de dívidas para empresas e pessoas físicas. O Eduardo Ericeira está comigo para trazer os detalhes e as informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, o evento que tem prosseguimento hoje, ele teve início, na verdade, na tarde de ontem, segue até amanhã, acontecendo programação nesta terça-feira ainda e seguindo até amanhã, quarta-feira. Eu estou aqui com a Milena Cabral, que é coordenadora de acesso a serviços financeiros do Sebrae, que vai nos falar um pouco mais sobre esse grande balcão de renegociação, não é isso, Milena, que está acontecendo? Está sendo destinado para quê? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O evento, na verdade, ele compõe a programação da terceira Semana Nacional de Crédito, né? Que é um evento, como o próprio nome já diz, acontece em todo o território do Brasil. Aqui em São Luís, nós optamos por fazer esse mutirão de renegociação de dívida. Contamos com parceiros como a CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, também com a Associação Comercial do Maranhão. E estamos aqui hoje, desde ontem, na verdade, à tarde. Estaremos hoje pela manhã e pela tarde, amanhã também pela manhã e tarde, com algumas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, Sicob, SEAP. E com a Câmara, que estará intermediando também as negociações que poderão ser feitas por aquelas pessoas interessadas, né, em negociar com algumas instituições que não estão aqui presentes, mas a gente pode fazer essa negociação via internet. Então, quer dizer, não vai ter nenhum tipo de prejuízo caso a instituição financeira não puder estar presente. Essa renegociação pode ser feita pela internet, então, é isso? Exatamente, através, né, do apoio da Câmara de Mediação e Arbitragem. A gente também reforça que na parte da tarde, tanto hoje como amanhã, nós realizaremos um ciclo de palestras. Essas palestras serão gratuitas, né, e elas têm o foco realmente de trabalhar tanto a educação financeira como o acesso ao crédito e a inovação na área financeira, que é uma coisa aí que vem numa crescente. Quem quiser participar, ainda está aberto ao público, pode fazer inscrição, como é que pode proceder? Exatamente, as inscrições elas podem ser feitas na loja do Sebrae através do site www.loja.ma.sebrae.com.br ou diretamente aqui no balcão. A gente só lembra que são inscrições limitadas por causa do nosso espaço, mas estamos à disposição aqui. Então, ok. Obrigado pela entrevista, Milena Cabral. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Nossa entrevistada também, portanto, esse balcão de renegociação de dívidas acontecendo aqui na capital.
A beleza e a delicadeza das flores estão encantando mais uma vez os ludovicenses. Acontece na Praça Maria Aragão o 12º Festival de Flores de Olambra. Plantas suculentas, ótimas para o cultivo em apartamentos devido à praticidade e carro-chefe nas vendas do Festival de Flores de Olambra. Com elas, mais de 200 espécies de plantas e flores estão expostas na Praça Maria Aragão. O evento está na 12ª edição e traz para a capital do estado não só a variedade nas espécies, mas um pouco do que é a cidade, responsável por 30% da venda de flores no país. Eu conheci Olambra, né, que é pertinho de Campinas, e ter um pouquinho de lá aqui eu acho super legal. As orquídeas também estão entre as queridinhas do público, mas a dona Augusta queria algo diferente. Na segunda visita dela ao festival, só esta semana, ela tem preferido levar para casa as plantas frutíferas. Meu forte são as frutíferas enxertadas de tamanho pequeno. De jardim, de jarro. Eu fiquei encantada em algumas plantas que eu não conhecia. Eu conhecia pela internet, pela televisão, né? Então eu tive a oportunidade de ver e comprar e vou cultivar elas também aqui no nosso clima. O festival é bem tradicional, já que traz toda essa variedade da cidade de Olambra, em São Paulo, conhecida como Cidade das Flores. Aqui na Maria Aragão, a feira fica até o dia 3 de novembro, mas para quem de repente perder a oportunidade, do dia 4 até o dia 9 de novembro, o festival vai para o Tropical Shopping. Nós estamos aguardando já o novo carregamento, é um caminhão que já era para ter chegado, mas devido a alguns problemas na nossa estrada, ele atrasou, deve estar chegando de quarta-feira, ele chega aqui. Então, para repor todo esse nosso estoque, é sempre renovando, e nós estamos aqui até o dia 3 de novembro. Do dia 3 a gente arruma tudo isso e vamos para dentro do Tropical Shopping, onde nós vamos ficar até o dia 9 lá, nessa movimentação toda. Bastante tempo, bastante flores e chegando sempre mais, a gente sempre repondo. Bonito, né, gente? O Dia Maranhão termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. A todos um ótimo dia, boa terça-feira. A gente se encontra amanhã às 7, depois do Bandeira 2, aqui na TV Difusora, tá bom? Obrigado aos amigos aí no interior do estado, em especial pela audiência aqui do Bom Dia Maranhão. Tchau, tchau. Até amanhã.